Bom dia, meu nome é Isaac e eu vou falar um pouquinho sobre como descrescer, acabar com o crescimento dos casos da pandemia, os casos de morte da pandemia. Então, a primeira coisa que devemos fazer, como todos já sabem, que é lavar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel, porque através de você passando água e sabão, isso vai matar vírus que podem estar nas suas mãos. E também tem como a segunda coisa, que é manter pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Quando alguém tosse ou expira, isso pode causar que elas estão com vírus, com T-vírus, e aí pode passar para você. A terceira coisa é evitar tocar nos olhos ou nariz e bocas, porque onde você tocou, não sabe onde você mexeu, pode ter alguma doença, algum vírus, aí você pode passar em sua pele, aí pode causar irritação e pode acabar você transmitindo o vírus que você estava na sua mão, não é isso? E a quarta coisa é que você tem que sempre certificar que não tem pessoas ao seu redor que tenham problema de respiração ou tossindo, que isso vai te atrapalhar. Então, sempre mantendo 1 metro de distância, mandando eles lavar a mão com água e sabão, álcool em gel, que isso vai facilitar muito. E a quinta, que sempre todo mundo fala, fique em casa, não saia pra rua, ainda mais sem máscara. A importante aqui, usar máscara. Não deixe de usar máscara, entendeu? Porque aí você tá andando na rua sem máscara, você pode pegar algum vírus ou até essa Covid-19, porque você estando sem máscara pode passar um carro, pode areia, poeira em você e você não sabe como tá, entendeu? Então evite de sair sem máscara dentro de casa e fique em casa, Não era nem para sair dentro de casa, às vezes só sai quando você tiver com alguma coisa importante para fazer, pagar conta, faltou alguma coisa aí, bota a máscara e vai. Mas se for para... Bom dia, meu nome é Isaac e eu vou falar um pouquinho sobre como descrescer, acabar com o crescimento dos casos da pandemia, os casos de morte da pandemia. Então, a primeira coisa que devemos fazer, como todos já sabem, que é lavar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel, porque através de você passando água e sabão, isso vai matar vírus que podem estar nas suas mãos. E também tem como a segunda coisa, que é manter pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Quando alguém tosse ou expira, isso pode causar que elas estão com vírus, com T-vírus, e aí pode passar para você. A terceira coisa é evitar tocar nos olhos ou nariz e bocas, porque onde você tocou, não sabe onde você mexeu, pode ter alguma doença, algum vírus, aí você pode passar em sua pele, aí pode causar irritação e pode acabar você transmitindo o vírus que você estava na sua mão, não é isso? E a quarta coisa é que você tem que sempre certificar que não tem pessoas ao seu redor que tenham problema de respiração ou tossindo, que isso vai te atrapalhar. Então, sempre mantendo 1 metro de distância, mandando eles lavar a mão com água e sabão, álcool em gel, que isso vai facilitar muito. E a quinta, que sempre todo mundo fala, fique em casa, não saia pra rua, ainda mais sem máscara. A importante aqui, usar máscara. Não deixe de usar máscara, entendeu? Porque
aí você tá andando na rua sem máscara, você pode pegar algum vírus ou até essa Covid-19, porque você estando sem máscara pode passar, tipo, um carro, pode areia, poeira em você e você não sabe como tá, entendeu? Então evite de sair sem máscara dentro de casa. E fique em casa, né? Não era nem para sair dentro de casa. Às vezes só sai quando você tiver com alguma coisa importante para fazer. Pagar conta, faltou alguma coisa aí, bota a máscara e vai. Mas se for para No Brasil, a maioria das escolas permanecem fechadas e sem previsão sequer de quando vão abrir. Desde março, diversos estudos já foram publicados com dados empíricos coletados nesta pandemia, que tentam responder essas perguntas. Em termos gerais, as pesquisas sugerem que pode ser seguro reabrir as escolas onde não há grandes surtos da doença, mas que seria necessário o distanciamento social. Os estudos também mostram que professores, funcionários e alunos de escolas secundárias estão em maior risco que crianças pequenas de contrair a Covid-19. Bom, a resposta mais fácil, porém não exclusiva, é que as doenças são muito complexas e não existe uma forma única de tratá-las. O primeiro argumento em favor da ciência vem dos administradores dos fundos de pesquisas e das universidades onde a maior parte da atividade científica se desenvolve. O Brasil é um dos países na linha de frente neste enfrentamento, graças à dedicação dos cientistas e instituições de ensino do país. As universidades estão em andamento, desenvolvendo tecnologias fundamentais como o ventilador pulmonar para casos de emergências. O conhecimento científico tem guiado diferentes fontes no combate para o novo coronavírus no Brasil e no mundo. São inúmeros os estudos em andamento por cientistas de variadas áreas. Oi, eu sou o João e eu e minha equipe iremos apresentar trabalho do trimestre de Física. E eu fiquei responsável em abordar o assunto, o que a sociedade fala e como se comporta diante da pandemia do coronavírus. Embora a pandemia do coronavírus já seja realidade em todos os países da América do Sul, as estratégias para enfrentar variam de acordo com cada governo. Os brasileiros que vivem nos diferentes países da região são testemunhas importantes para entender o que está acontecendo em cada um deles e por que os vírus se espalham em diferentes velocidades. O impacto do isolamento social é diferente de país para país, agora e a longo prazo. Acredita-se que as sociedades mais abertas, como o Brasil, lidem com a condição de isolamento sob mais estresses e tensões do que sociedades mais fechadas, como o Japão. Interações físicas como beijos, abraços e aperto de mão são importantes para formar e fortalecer relacionamentos. A disseminação do vírus restringe esses comportamentos, acrescenta o psicólogo social Junko Yamada, do Departamento de Ciência Comportamental da Universidade de Hokkaido. Mas ficar isolado num país aberto como o Brasil ou num país fechado como o Japão é diferente. Todo mundo é impactado, mas de maneiras diferentes. O Brasil é um território imenso, onde as relações tendem a ser muito mais próximas. Conforme indicam os dados, nos brasileiros temos o costume de abraçar, dar as mãos, tocar uns nos outros e ficar sem isso pode ser impossível. Analisa
o acadêmico único brasileiro entre os outros autores dos estudos, radicado há 16 anos na Nova Zelândia. No levantamento recém-concluído, foram entrevistados 4.693 homens e mulheres de toda a região do país. A amostra contempla também todas as classes sociais e faixas etárias, a partir de 18 anos. Mais da metade dos participantes se diz extremamente preocupado com o Covid-19 no Brasil, mas as mulheres valorizam mais o perigo do que os homens. 62% delas muito tensas com a situação e 45% da ala masculina. O estudo, o estudo, o estudo identificou ainda que o indivíduo acima de 60 anos estão ligeiramente menos aflitos. Entre eles, 46% estão extremamente preocupados, número que sobe para 55% quando se considera as pessoas mais novas. O dado chama a atenção porque é sexagenário em diante compõe o grupo de risco para complicações do Covid-19. Sujeitos como doenças crônicas e imunidade comprometida também fazem parte dele. Quando questionados sobre o principal motivo da preocupação, os respondentes apontam, sobretudo, o medo da superlotação de hospitais, que inviabiliza o atendimento a todos que necessitam, o aumento do desemprego e a segurança de familiares e amigos. Ou seja, na cabeça do brasileiro, tanto o risco de pegar infecção como os efeitos da quarentena, na quarentena, na economia familiar se misturam. Nos últimos dias, iniciativas solidárias durante o isolamento dominaram as redes sociais, mundo afora. Ajuda para o vizinho em Brasília, em Berlim, brincadeiras na varanda na Espanha, kit anti-coronavírus na Escócia e música na janela em Turim. Yuhan, reportou a BBC News Brasil, na província de Yamanashi, no centro de Japão. Um estudante de 13 anos costurou máscaras para doar a asilos e orfanatos, mostra outra reportagem. É importante lembrar que nós somos uma espécie social. Temos agora muitas possibilidades de contato online, por mensagem de voz e de vídeo. Em muitos países não está tendo tanta distância social, mas distância física, pondera o psicólogo pernambucano Tassiano Milfonte, diretor do Centro for Applied Cross-Cultural Research da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia. E por último, uma pequena reflexão. Gostaria de dizer que passamos um período de profunda reflexão, um momento de olhar para dentro e refletir sobre quem somos, que amamos e estamos dando o valor devido. Não para certas coisas, mas para as coisas que realmente importam. Assim como não para certas pessoas, mas para as pessoas que amamos. País de dimensões continentais. O Brasil, em 5 meses, viu o novo coronavírus dominar o território, começando pelos grandes centros urbanos e se expandir rapidamente para os municípios mais distantes da movimentação das metrópoles. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o processo de interiorização do Covid-19 só deixa de fora 64 cidades, que, sem grandes estruturas para lidar com o eventual surto, isolam-se com barreiras físicas para impedir o coronavírus. Os municípios que continuam mantendo a doença fora das fronteiras representam pouco mais de 1,7% do total dos brasileiros, e a maioria tem menos de 10 mil habitantes. Cada um, juntos, não somam nem 350 mil pessoas.
pouco mais do que a população de Pelotas, RS. Eles têm como característica a divisão quase por igual da população rural e urbana. É o caso de Santana, na Bahia, o município mais populoso do Brasil, que ainda não possui casos de Covid. Para proteger 27 mil moradores, a prefeitura impôs uma série de medidas. Começamos em março, com a suspensão do funcionamento de todas as atividades comerciais, exceto as essenciais. Ficamos 21 dias tudo fechado. Começamos cedo. Não conhecíamos ainda a realidade do município. Não sabíamos se tinha alguém contaminado. Precisávamos montar a estrutura da unidade da referência para atendimento de eventuais pacientes e barreiras sanitárias, explicou o prefeito de Santana, Marcão Cardoso. Quem chega à cidade passa por um controle rigoroso, com a aferição de temperatura corporal e assinatura de termos de cumprimento de quarentena, obrigando-se a ficar 14 dias em isolamento. Os mais próximos da doença que chegou da cidade foi por meio de uma moradora de um município vizinho. Ela foi honesta e declarou estar com a doença, achando que poderia cumprir a quarentena aqui, mas foi orientada a voltar para a cidade de origem, disse o prefeito. Atualmente, Santana conta com 20 leitos específicos para atender os casos suspeitos ou confirmados do Covid-19, 18 com estruturas de enfermaria e 2 com respiradores, além da estrutura para deslocar um paciente grave que precisa de assistência mais específica. Continuam suspensas atividades que provoquem aglomerações, como missas e cultos, eventos e feiras livres. O acesso ao centro da cidade também continua limitado. Em locais como bancos lotéricas foram instaladas tendas para que as pessoas façam as filas respeitando o distanciamento. O uso de máscara também é obrigatório. Qualquer descumprimento pode ser relatado pelo Disque Denúncia da cidade. Em alguns momentos, somos vistos como radicais, mas o intuito é manter o resultado que temos até agora. São 5 meses desde o primeiro caso, e nós ainda estamos livres dessa pandemia. É motivo de comemoração. Ao mesmo tempo, a cidade está pronta para, se houver alguns casos, para dar o encaminhamento. O evoluimento da população tem caso de papel fundamental, disse Cardoso. Até agora, 109 pessoas na cidade foram testadas e tiveram resultados negativos para o Covid. Todas foram monitoradas e precisaram se isolar, mesmo após o negativo, obtido, na maioria dos casos, por testes sorológicos. Apenas 8 exames do tipo molecular foram realizados até o momento. O enfermeiro Rafael de Jesus Lopes, 27 anos, foi um dos primeiros atuando na estratégia da saúde da família, com o contato com os pacientes, e logo no início da pandemia desenvolveu um forte gripe, acompanhada de tosse, dores de cabeça e dores pelo corpo e falta de ar. Soma-se a isso o fato de eu já ter o sistema imunológico comprometido, por ter artrite, reumatite juvenil, por ser asmático e ter feito cirurgia bariátrica há menos de um ano. Fiquei atestado do trabalho. Entrei em contato com a coordenação da vigilância epidemiológica e passei por monitoramento com visitas domiciliares e ligações até o dia marcado para a coleta do material. Recebi ligações de psicólogo, visitas médicas e medicamentos, contou Rafael. A época da doença ainda não tinha provocado 10 mil mortes no país, e o cenário era de incerteza e desconhecimento da cidade. Percebo que as pessoas só começam a entender o nível da gravidade dessa doença quando algum familiar passa por ela. Quando não se confirma nenhum caso, a população vai esquecendo dos cuidados básicos e acreditando que é preciso continuar se cuidando, relembrou o enfermeiro. Atendimento precário. O modo precisar transferir pacientes da cidade da maioria impôs à cidade de João Dias, RN, o objetivo de atravessar a pandemia sem registro da doença, até porque não há uma unidade de saúde especializada para o atendimento.
A prefeitura pretende destinar um local do hospital municipal para futuras demandas, mas sabe que se houver algum paciente grave, precisará tomar cuidado com o apoio estudantil. Não temos UTI e nem o respirador no município, disse a Secretaria de Saúde da cidade, Elizabeth Xavier. Até o momento, foram descartados 9 casos suspeitos em João Dias. E qualquer pessoa com sintomas de gripe passa a ser monitorada pelos agentes da saúde. O município é o único dos 167 do Rio Grande do Norte. Não tem casos confirmados. Os governantes, eles poderiam aumentar o horário de funcionamento dos postos de saúde. Assim, as pessoas que apresentassem sintomas leves poderiam buscar o seu atendimento, sem se expor aos riscos que um hospital de grande porte tem, pois é onde as pessoas que estão apresentando sintomas mais graves estão internadas. Esse meio, ele teria um gasto de 900 bilhões de reais. A obrigatoriedade do uso da máscara deve ser lei em todo o território nacional. Assim como no estado de São Paulo, as pessoas que teimassem em não fazer o uso da máscara deveriam ser punidas com uma multa. No estado de São Paulo, a pessoa que não faz o uso da máscara, ela recebe uma multa de até R$500. E estabelecimentos onde estivesse presente uma pessoa que não use a máscara é multado com uma multa de até R$5.000. O prefeito de Salvador, ACM Neto, decretou o fechamento do comércio de alguns dos bairros da cidade. Só que esqueceu de intensificar a fiscalização desses mesmos bairros, pois eles fiscalizavam a parte central de cada bairro, a parte principal, onde o comércio era mais intensificado, e esquecia de fiscalizar as partes mais escondidas do bairro e mantinha bares abertos. Então, a fiscalização desses bairros deveriam ser de forma completa e de forma justa, né? O governo também deveria intensificar a divulgação da quantidade dos casos, que ainda assim está crescendo, pois muitas pessoas parecem que esqueceram em que a pandemia ainda está presente em nossas vidas. O uso das propagandas nas mídias digitais, como as redes sociais, a TV e jornais, deveriam ser intensificados, né? E a higienização pessoal da gente também deveria ser divulgada, porque é bastante necessária, em relação ao uso do álcool em gel, o uso da máscara, que além de estar nos protegendo, estamos protegendo também as demais pessoas. Voltando a falar sobre a fiscalização deveria ser intensificada dentro dos transportes públicos ou então nos pontos de ônibus, onde deveria ter uma pessoa responsável por fiscalizar o fluxo de entrada das pessoas nesse transporte, evitando a aglomeração dentro dos mesmos, pois ainda há casos de aglomeração dentro dos transportes públicos, e também respeitar o distanciamento. Bom, eu acredito que o primeiro passo para diminuir a contaminação é a gente ter empatia com o próximo e com a gente mesmo e com os nossos familiares. Então eu acredito que dividindo os artigos domésticos dentro de casa, como copo, talher, prato, cada um ter o seu, respeitar dentro da nossa casa o distanciamento social, evitar beijos, abraços. As empresas também poderiam aderir ao home office. Claro que nem todas têm como ter esse serviço de home office, mas poderia também prezar pela saúde dos funcionários, fazendo revezamento de funcionários, obrigando os seus clientes a fazerem o uso da máscara, só entrar no seu estabelecimento com o uso da máscara, fazendo a higienização desses clientes ao entrarem com álcool em gel, e a gente tendo empatia de se colocar no lugar do próximo e se colocando no lugar de cada família que perdeu um ente para esse vírus, né?
e repensando em não ir para aglomerações, evitar fazer festas e fazendo a sua higienização pessoal, se policiando cada vez mais dentro de casa, porque essa é a nossa realidade, né? Se precisar sair, fazer o uso da máscara e evitar também de sair, mas se precisar em casos emergenciais, tipo, para ir comprar um remédio, comprar alimentação para dentro de casa, fazer o uso da máscara, fazer a higienização. Se cada pessoa fizer a sua parte como cidadão, se colocando no lugar do próximo, com certeza os índices e os casos vão com certeza diminuir. Então é pensar no próximo e mudar nossas atitudes.